Yo, Shinigamis e suas respectivas Zanpakutos! Estamos começando o 10º episódio da Associação de Mulheres Shinigami! Uhul! E é claro, muito bem acompanhada como sempre, com ela, saída das sombras da Katen, Abre! Oi, gente, tudo bem? E vocês não estão vendo, mas ao lado dela está aqui aquela dona da fúria assassina, a K. Oi! E eu, P, que onde toco, onde eu ando, congelo por onde passo. E sejam muito bem-vindos para mais uma reunião. A 10ª, meu Deus, eu nem acreditei, a 10ª reunião. Vocês acreditam nisso? Que honra! Ai, meu Deus, obrigada por nos acompanhar por 10 fucking episódios, gente. E hoje teremos o 5º episódio do quadro Enciclopédia Zanpakuto com a queridíssima Zabimaru. Mas primeiro vamos para os avisos iniciais com a Bre. Iniciando com o nosso aviso de sempre, cuidado com os spoilers, afinal nós vamos abordar vários acontecimentos do arco Quinch também. Nossos episódios estão disponíveis tanto no Spotify quanto no YouTube. Também temos um Drive, o link está na descrição do episódio, onde vocês podem baixar os episódios para nos ouvir offline. Ou seja, vocês têm várias formas aí para nos ouvir, para nos acompanhar. A gente espera que sejam plataformas adaptáveis para vocês. Não deixem de seguir o Twitter da associação, que é o @ass_mshinigami. Sigam também a página @Universo Bleach, a página da Petacho, página linda, maravilhosa. Os demais arrobas, tanto do meu perfil pessoal, da K, da P, estão na descrição. Vocês estão super convidados a nos seguir, a conversar com a gente sobre Bleach. E é isso, vamos de Zabimaru. E vamos começar o nosso episódio falando dela. Eu não posso falar muito assim. Como é que eu posso dizer? Eu sou um pouco suspeita pra falar da Zabimaru. Eu acho que todo mundo sabe por quê. Né? Eu não sei por que as pessoas ficam assim. Enfim. Mas eu só queria dizer que ela é maravilhosa. Eu acho que a gente tem que ressignificar essas coisas, sabe? Não tem ninguém melhor do que você pra falar de Zabimaru. É diferente. E cada dia me surpreendendo mais com as coisas que Kopo faz. E uma delas foi a Zabimaru. Mas vamos começar. Vamos começar do começo. Eu sei que é redundante dizer, mas vamos começar do começo. E a gente vai começar falando um pouco sobre a construção do design da Zabimaru. E fazendo um apontamento bem importante, porque das Zanpakutos que nos foram apresentadas, ela é uma das únicas que a gente conheceu a forma real, a forma materializada real da Zabimaru, porque todas as outras conhecemos a forma materializada, só que em forma humana, a forma humanizada pelo arco das Zanpakutos, né, da rebelião das Zanpakutos. Então ali, todas elas nos são mostradas, mas em forma humanizada. Não são de fato a forma real, materializada, que seria a forma que os Shinigamis veem as suas Zanpakutos dentro do próprio mundo interior que eles têm. Cada um tem um mundo interior do Zanpakuto, cada um vê. A coincidência é que Zangetsu, por exemplo, já é humanizado. Então a gente já conhecia Zangetsu humanizado porque ele já era assim. E a Zabimaru foi apresentada logo no comecinho. Então as outras Zanpakutos a gente não tem ideia de como são, né? Tirando, claro, algumas outras Zanpakutos que a gente fica meio na dúvida se a gente realmente sabe ou não a forma real materializada delas. Para esclarecer melhor a explicação da P quanto à manifestação física das Zanpakutos, a gente tem a Hyorimaru, que a gente vê a forma humana dela no arco da rebelião das Zanpakutos, mas a gente também vê a Hyorimaru em forma de dragão de gelo no mundo interior do Hitsugaya. Então fica realmente aquele questionamento, será que, por exemplo, a do Shunsui, no mundo interior dele, realmente é naquela forma? É aquela mulher? É aquela menininha?
Do Urahara também, será que é aquela marionete? Ou será que ela tem uma outra forma? Então a gente fica sempre se questionando, a gente não tem muita base pra teorizar sobre isso. Tem também a do Mayuri, né, que é aquele bebê, que a gente não sabe se realmente é naquela forma humanizada que a gente vê na própria Bankai e na Shikai, não necessariamente no arco das Zanpakutos. Do Komamura também é a mesma coisa, que é aquele samurai gigante. A gente não sabe se no mundo interior do Komamura ele realmente tem aquela forma ou se é uma forma diferenciada. Então a gente vendo esses Shinigamis que tem essas Zanpakutos já meio que com forma humanizada, e algumas que apareceram pra gente, né, como a do Hitsugaya mesmo, que apareceu já a forma dela. Fora essas, a que a gente tem de fato certeza de como é no mundo interior é a do Ichigo, claro, porque já aparece pra gente desde o começo, e a do Randy, que aparece logo no início também, que é quando ele tá quando ele foi preso, e aí ela tá lá do lado dele se recuperando, a Sabimaru, e aí ela se manifesta ao lado dele, o que é um ponto muito importante, porque só Shinigamis com muita Reatsu bem trabalhada e fortes que conseguem manifestar já as formas físicas das suas Zanpakutos fora das Zanpakuto para eles verem. Isso já é um ponto para se considerar da força. O que muita gente reclama, o cara é tão forte, tenente, e apanhou tanto e tal. Eu fico muito irritada, mas eu não vou falar disso não, porque, enfim, não é o foco. Eu vou acabar saindo aqui do assunto, mas é porque o contexto leva a outras situações, né? Por isso que o Randy também não ganha muito, mas no começo ele não ganha muitas das disputas que ele enfrenta. Mas tudo leva a mostrar, na verdade tudo mostra o quão forte ele é. Até que quando ele sai da prisão, que ele foge, e ele vai encontrar com o Ichigo, ele alcança a Bankai muito antes do Ichigo. Claro que ele já estava buscando antes, muito antes. Mas ele poderia nem ter conseguido. Ele simplesmente foi e disse, não, eu quero só aprimorar uma coisa porque eu quero alcançar a Bankai e eu vou conseguir. E ele já não precisava nem daquele auxílio que o Ichigo precisou também, né, e tal. Lembrando que eu não tô aqui pra diminuir o pobre do Ichigo também. O cara acabou de se tornar Shinigami e tal. Nada mais justo que ele precisar de um apoio pra alcançar. Mas eu queria mostrar aqui que é como o elo deles dois, né, da Sabimaru com o Randy era forte a ponto de que eles conseguiram evoluir velocidade muito grande, sem a ajuda de ninguém. Ai, tá bom. Eu vou ficar falando demais aqui de como ela é maravilhosa, como eles dois são maravilhosos. Então, voltando a falar da manifestação física da Sabimaru, seja ela na forma real, a materializada que é aquele babuíno branco e tal, com a cauda em formato de uma cobra, ou seja, a forma humanizada, que se torna duas personalidades separadas, que é uma coisa que a gente precisa olhar com cuidado. Eu queria deixar uma observaçãozinha aqui bem engraçada, que, assim, no caso, quando ele encontra a primeira vez no arco Zanpakuto, lembrando novamente para quem não viu o primeiro episódio desse quadro que a gente tem das Zanpakutos, a gente está se baseando principalmente no arco das Zanpakutos, que é onde a gente pôde ver o relacionamento entre os mestres e as Zanpakutos, tá? Então, no primeiro episódio que o Randy encontra a Sabimaru a primeira vez em forma humana, ele se surpreende muito. Porque mas você não era um macaco e tal? E não tinha uma cauda, que era a cobra que falava e tal? Tá muito diferente. Você é uma mulher? E ele ficou tipo, sem entender. Só que a gente tem que lembrar que em um dos Ukans, o Randy já desejou que a Sabimaru fosse uma mulher.
Então, assim, isso tem muito a ver com o fato de ele ter externado esse desejo de que a manifestação da Zanpakuto dele fosse de uma aura feminina. Isso diz muita coisa, gente. Meu Deus, diz muita coisa. É engraçado, porque ele só reconhece a voz nessa cena. E a voz da macaca é masculina, não é feminina. Então isso faz muito sentido. Mas retornando a Zabimaru na sua forma materializada mesmo, do mundo interior do Henty, que seria o babuíno e a cobra, a Bre trouxe uma coisa maravilhosa que minha cabeça explodiu muito sobre uma lenda que existe na cultura japonesa, que seria um demônio isso? O demônio Nue? Ele é um yokai, né? Eu não lembro se é assim que pronuncia. É um dos eu vi, era um yokai. Não, é um dos monstros da mitologia japonesa. Que ele tem o formato dele é como se fosse todo montado, tipo É uma quimera, né? Uma quimera. Tipo uma quimera. Ele tem cabeça de macaco, corpo de um tanuki, que é uma espécie de guaxinim. Sim, ele tem patas de tigre e a cobra no lugar da cauda, né? E eu tinha... A primeira vez que eu me deparei com essa criatura foi em Boruto. Que tem a Sumire, que ela tem um Nue. E aí eu achei bem estranho, assim, o formato da criatura. Ficou gravado na minha cabeça. Uns tempos depois eu fui assistir Bleach e eu me deparei com o Zabimaru. E eu falei, caramba, isso não é só uma criação de Boruto. Já existe do próprio folclore japonês. E aí eu fui pesquisar e realmente tem muitas coisas a ver com o próprio design do Renji em si. A gente percebe que as bandanas que ele usa têm o mesmo... Como que eu posso dizer? Tem as mesmas marquinhas das patas. Os padrões. Tem os mesmos padrões do tigre, que é uma parte do corpo do Nue. Enfim, existem muitas ligações. Até as tatuagens dele têm o mesmo padrão do Nue. Eu acho isso muito interessante. Depois que a Bre falou, minha cabeça fez tipo, nossa, velho. Meu mundo... Eu já era apaixonada. Fiquei tipo, meu Deus, eu fiquei muito mais apaixonada pelos três. Os três, que é o Renji e Zabimaru, que é a macaca e a cobrinha, né? E o arco do Quinch traz muito disso, dessa ligação. Nossa, porque primeiro, quando ele sai lá do Palácio da Sanjimaru com todas as roupas novas e tal, ele sai todo no padrão do Nue, todo. Tipo, a roupa dele é de padrão de tigre, amarelo com preto, que é geralmente como são as gravuras feitas pelos artistas japoneses para retratar esse personagem dessa cultura deles. Normalmente, se você for pesquisar pelo Nue, normalmente ele é retratado com como se fosse um tigre mesmo, de forma geral, né? Como a Bre falou, toda essa montagem, essa quimera, mas em geral é amarelo com preto. Até os rituais que eles fazem nas festividades e tal, como eu posso dizer, eles saem nas ruas com, como é que se chama aqueles, não é bonecos, mas são fantoches? Algo do tipo, mas eles costumam fazer como eles fazem com os dragões chineses nas ruas, né? Eles também se vestem com o Nue e saem, e normalmente é amarelo com as listras pretas, igualzinho a bandana que ele usa e o padrão que ele veste na capa que ele desce. E eu fiquei, nossa, velho, não. Quando esse episódio sair, eu vou postar umas fotos do Nue comparando com as vestimentas do Renji, pro pessoal entender do que a gente tá falando. Quando esse episódio sair, Penélope não está viva. Meu Deus, eu já não estava viva hoje. Eu não sei, eu não estou aqui. Eu surtei muito hoje.
É perfeito, minha gente. E estão fazendo esse comparativo, né, dessa criatura mitológica. Já dá pra gente ter uma ideia de onde que Tito Kubo se inspirou pra fazer tanto o design da materialização do mundo interior das Abimaru, como até mesmo a própria Abimaru em seu ataque e tudo mais, como também o estilo do próprio Randy, o que só reforça o elo que eles têm, os padrões que ele carrega nas tatuagens e tudo mais. E aí nos leva à forma humanizada dele, que é completamente tudo que Randy é a forma humanizada dos Abimaru. Não tem como, é ele perfeitamente e além mais, porque nossa, eu adoro aqueles dois, gente. Tá, eu vou falar, vai ser um episódio onde você vai contar, você não vai perder as contas de quantas vezes eu vou falar que eu amo, que eu adoro, que eu sou apaixonada. Não, É maravilhoso. não vai caber. É maravilhoso, é isso. Eu vou falar muitas vezes isso, vocês vão perder as contas. Eu não consigo me conter, só isso. O que eu acho engraçado da Abimaru é que ela é a personificação dos conflitos internos que o Randy tem. Que é o lado mais infantil dele, com um lado um pouco mais sério, porém desajeitado. Eu acho isso muito engraçado, sabe? Eu adoro ver as interações das Abimaru, porque é o Randy em sua essência. Eu acho isso perfeito. Eu acho que de todas as Zanpakutos, Zanpakutos não, vou dizer mais ainda. E de todas as Zanpakutos e Shinigamis, elas são, Zabimaru e Randy é aquela que não tem mistério. Eles são muito transparentes. O Randy, ele não é daqueles que esconde nada, sabe? Ele é aquilo que você tá vendo. Os outros Shinigamis, você vê as Zanpakutos, tem sempre um mistério, alguma coisa assim, nossa, aquela personalidade que ele tá ali, sabe, encolhida. Mas a do Randy é muito ele. De fora, de dentro, tipo, ele não esconde nada, ele é muito verdadeiro. Isso é tão valioso, gente. Ai, ele é maravilhoso. É verdade. É diferente da do Byakuya, por exemplo, que é o lado mais rebelde dele, que ele esconde, né? Que finge que esconde. Que finge que esconde. Ele tenta esconder, só que tem hora que ele não consegue. É totalmente o contrário da do Hisagi. Acho que é do Hisagi, acho que quem conhece bem ele, sabe bem, né, que ele tem aquilo ali. Mas prefere não comentar, porque sabe que se o amigo não tá querendo mostrar muito daquilo ali, é porque não tá querendo que ninguém veja, então deixa quietinho. O Byakuya, ele finge que esconde, e ele finge que ninguém sabe. Mas ele sabe, todo mundo sabe que ele é daquele jeito. Todo mundo ali é mais velho que ele, praticamente, no Bantai. Então todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe, ele só paga de doido. Sinceramente, ele paga muito, ele finge demência e só vai. Mas o Randy não, ele é muito aquilo. É maravilhoso ver a macaca fazendo as coisas, porque ela vai toda séria, né? Quem viu o arco da Zanpakuto se diverte muito com eles. Mas eu prestei atenção numa coisa bem interessante, que eles fazendo as tarefas, eles cumprindo as tarefas. E ela vai lá e faz tudo com muita precaução e tal. E o macaco fica lá quietinho, né? Fica na dela e tal. Contrário das Abimaru, da Senbon Sakura, que olha, ele faz, eu já aprendi. E vai fazer por conta própria porque ele é o foda, né? Mas não, a Abimaru faz tudo com muito cuidado, muita calma, muito zelo. Isso só mostra como a gente é muito aplicado com as coisas, né? Por mais ele seja bem, assim, estourado, assim, bem extravagante, como a própria Rukia diz que ele parece um hipopótamo, querendo chamar a atenção e destruir tudo. Mas ele é muito cuidadoso, ele é muito zeloso, ele cumpre as tarefas dele com muito zelo, com muito esmero, vai fazer com muito cuidado. A macaca, ela demonstra muito disso. Ela só é turrona. É o que ele é muito, né? Aquela coisa turrona assim, sabe? Tá, bruta. E ao mesmo tempo ela ser mulher, não é só o desejo dele de ser
de que a Zanpakuto fosse uma mulher pra ele ficar apreciando. É mais aquela coisa de mostrar o lado dele mais, né, tipo, eu acredito aquela coisa de arrependimento. Eu não sei porque isso me dá essa coisa de... como é que eu posso explicar? Do tipo, ele queria mostrar que ele não é aquilo de que todo mundo julgou ele de ser o violento, de o mais polêmico que foi a maltratar a Rukia. E ele queria mostrar que ele tem uma proximidade, né, com uma coisa mais suave dele. Então, de todos ali que tem as Zanpakutos que não é do mesmo, vamos dizer ali, da mesma sexualidade que eles se identificam dentro da história, que é o Shunsui e o Renji. Eu acho que nenhum dos outros é diferente, né? A maioria é do mesmo que se identifica. Em relação ao seu gênero. Tobiomi. Eu acho que é só Shunsui e... Então, aí você tem uma ideia. O Shunsui também tem essa coisa, né? De proximidade com o lado feminino das coisas e tal. Do respeito com as mulheres, apesar dele ser bem... Um grande safado? Pode falar, um grande safado, mas enfim, né? Mas apesar disso, a gente não vê ele fazendo... Ele só fala. A verdade é que ele só fala, né? Ele é piadista. Então assim, acho que o Renji carregou um pouco dessa coisa de você maltratou e tal. Por isso que ele carrega tanto aquele discurso de vou atacar a mulher e tal. Então eu acho que isso pesa um pouco dentro da materialização em forma humana das Abimaru. Pelo menos isso é algo que eu senti pessoalmente. Não foi algo que eu tô dizendo que foi. Foi uma teoria que veio aqui dentro de mim e tal. Não sei. Então a gente falou aqui da macaca, um monte, né? E agora falta o quê? A coisinha mais fofinha de, meu Deus do céu, que eu sou apaixonada, cobrinha. Eu amo cobrinha, gente. Meu Deus, o que dizer de cobrinha? É um amorzinho, né? É porque eu tenho uma séria dificuldade de como que eu posso dizer? Comparar a cobrinha com a personalidade do Renji. Sério? Sério, tipo, mesmo ele sendo um bobaião, eu não vejo... Não sei, eu tenho essa dificuldade. Tá, calma. Meu Deus, não. Tipo... Ele é... Nossa, velho. Eu não sei nem por onde começar. Tipo, a cobrinha é aquela coisa de... inocência. É a inocência dele, sabe? Porque o Renji é muito inocente. E cobrinha é muito inocente. Tipo, você falar as coisas com o Renji, ele não vai levar na maldade nunca. E as coisas que ele fala na brincadeira, na maldade, ele fala por inocência pura, sabe? Tipo, eu acho engraçado ele no arco do Recomundo. Que a Nel, né, que pequenininha lá, tipo, se apossando do Ichigo, né? Não sei o que. Aí o Renji do nada. Aí, Ichigo, garanhão, não sei o que, tipo... Coisa mais aleatória, sabe? Meu Deus, o Renji não tem juízo nenhum. Sabe? Ele é muito disso, sabe? Ele é muito bobo. Assim, mas realmente ele é muito puro. É verdade. Eu acho que é a questão da teimosia também, né? Sim. O Renji é muito teimoso e a gente percebe muito disso na cobrinha. Com relação, não, eu vou eu consigo, eu faço. Não, você vai ver, eu não preciso de ninguém, não sei o que. Todo independente, gente. Falando agora sobre a relação do Renji com as Abimaru, o que me vem à cabeça é aquela cena em que, logo após deles destruírem o centro de o centro de desenvolvimento tecnológico, que eles meio que se questionam do porquê o Byakuya é tão diferente da Senbon Sakura. E aí o Shunsui e o Kitaki se juntam pra fofocar sobre as peripécias de Byakuya jovem, né? E sentam os três pra ouvir a história. Eu fico vendo os três como três crianças, três amiguinhos, sabe? Tipo, juntinhos ali, prontos pra ouvir a fofoca. Eu acho muito linda essa cena, porque
mostra o quanto eles são parecidos e o quão próximos eles são, né? Eu sinto muita proximidade da parte deles, mesmo tendo aquele pequeno probleminha da Bankai que a gente vai falar mais à frente. Eu sinto que eles são muito compatíveis, sabe? A gente tira isso pelas tatuagens, né? A cada passo que ele vai descobrindo a evolução da Zabimaru, ele vai ganhando novas tatuagens, porque aquela tatuagem não foi ele que foi se tatuar, aquilo ali é da evolução da própria Zanpakuto dele. Então, a gente não vê os Shinigamis com esse tipo de evolução manifestada no próprio corpo, referente à sua Zanpakuto. No arco da Zanpakuto mesmo, depois do Byakuya, a Zanpakuto do Range, e no caso também tem a do Ichigo, né? A Zanpakuto do Range, a Zabimaru é uma delas, é uma das que são liberadas da hipnose do Muramasa. Então, tipo, as outras continuam, né, sob a influência e tal. Então, assim, mesmo as outras sendo tão ligadas aos seus mestres, o relacionamento entre eles dois é um nível totalmente diferente. E não é uma questão de ser mais forte do que qualquer uma outra, ou ser mais poderosa, ou mais antiga. Não, é realmente uma questão de intimidade. E como a Brave falou, mesmo tendo aquele problema com o nome em relação a Bankai, que eu tenho uma observação bem interessante para falar sobre isso, ainda tem uma total confiança, né? Talvez esse probleminha aí tenha surgido por outra coisa. Mas eu adoro essa relação deles, a confiança que eles têm um no outro. É incrível. Tá bom, eu tô ficando chata já de tanto falar como é maravilhoso. Eu vou ficar chata quando a gente for falar da Katen Kyokotsu, tá? Fica tranquila. E sobre a relação da Zabimaru com os outros personagens, a gente vê que a interação é bem maior com Senbosakura. E é engraçado que os papéis meio que invertem. Porque a Zabimaru que cuida do Senbosakura fica lá tentando controlar ele. Porque na realidade o Byakuya é o capitão, então ele sempre tá lá freando o Renji. E é totalmente o contrário. A Senbosakura destrói o laboratório e sobra pra quem? Pra Zabimaru. Porque se fosse Renji e Byakuya, certamente seria o Renji que destruiria o laboratório e lá vai o Byakuya arrumar a bagunça. É engraçado, é até irônico. A Ká falou aí sobre a questão de ter invertido os papéis, realmente. Mas eu ainda, sabe, eu ainda acho que o Renji, ele toma muito de conta do Byakuya na divisão. Nossa, velho, eu acredito muito. Assim, é porque ele é muito controlado. Mas com certeza o Byakuya, ele pesa muito a opinião do Renji nas coisas dele. Isso é colocado. É incrível como as cenas tão pequenas são tão significativas em Bleach. E a gente pede muito, né? Mas quando o Byakuya tá lá, digamos, já nos seus momentos finais, que ele acredita que vai morrer, ele simplesmente pede perdão a Rukia e a Renji, sabe? Então, tipo, o Renji não é nada, querendo ou não, ele não é ninguém ali, né? Mas só de ele ter considerado pedir perdão pra ele, o quanto que ele não considerou essa pessoa pra ter pedido perdão a ele na hora da morte, sabe? Então, tipo, você faz, cara, que consideração do caralho, ele e a irmã dele. Então, assim, é muito fácil. Ele, com certeza, dentro do quartel, ele pesa muito a opinião do Renji, mesmo achando que ele é um bobão, assim, sabe? Um crianção. Mas ele faz, não, pô, ele é ele é uma pessoa muito leal, muito fiel. E, com certeza,
a gente tá no trabalho de equipe aqui, por mais que a gente não consiga enxergar de fora, se você parar pra pensar, eles trabalham muito bem juntos. Então, eu ainda acredito que existe esse cuidadinho, assim, sabe? Que a Zabimaru tem com o Senbonzakura. O problema é que a Senbonzakura, ela não tem o filtro que o Byakuya tem. Não tem, tipo, passou na fila do filtro, não. Foi embora na hora de ser criada. E a Zabimaru já, como eu falei no começo, né? Que ela é o próprio Randy. Porque o Randy, ele não esconde os sentimentos dele, ele não esconde quem ele é. Ele é muito aquilo ali que ele é transparente demais. Então, se o Byakuya não tivesse esse freio que ele se impôs, né, toda essa marra que ele se impôs, com certeza que o Randy estaria muito tomando conta do Byakuya dentro da sexta divisão. Acredito muito. Porque ele é muito calmo. Muito, assim, o Randy é muito calmo. Ele é paciente, né? Ele é muito paciente com as coisas. Ele é estourado, assim, de ser extravagante, de ser, né, de explodir as coisas, de ser destruidor. Ele é. Mas uma coisa que ele é muito paciente. Né? Tira naquele filler que ele tava tentando fazer a Rukia ter paciência pra ensinar ela a dança e tal. Ele, não, porque vamos fazer a caligrafia, levou a Rukia pra tudo que é canto e tal. E o Byakuya só escutando. No final das contas, ainda deu um esporro com classe o Byakuya na Rukia, dizendo, é isso aqui. Mas alguém já falou pra você. E ela fica com a cara no chão, dizendo, né? Que merda, Randy, que ódio. Porque veja como como o Byakuya considera as palavras do Randy, né? Sim. Isso é maravilhoso, gente. Eles têm um relacionamento incrível. E por isso que a Senbonzakura e a Zabimaru têm esse relacionamento maravilhoso. E fechando essa parte sobre a Zabimaru e a relação com as outras Zanpakuto, não mostra muito no arco da Zanpakuto, da rebelião das Zanpakutos, porque ele fica muito com o Randy. Eles dois ficam muito o tempo todo com o Randy, então é mais difícil a gente ver, mas o pouco que mostra, ele interage muito com as Zanpakutos daqueles que são mais chegados ao Randy, que é o Ikako, o Yumichika e o Hisagi. Tem uma parte que é bem interessante. Eu não me lembro se é realmente a Zanpakuto do Yumichika que comenta na hora, que eles estão tramando, já é na parte final do arco da rebelião. Que eles estão tramando lá pra poder fazer as coisas sozinhos. E chega a Zabimaru, no caso chega a Macaca, eu não me lembro se a cobrinha tá junto, mas deve estar. Mas é porque quem fala é ela. E chega com a Kazeshine. E aí algum deles comenta, você com ela? Tipo... Aí a Macaca faz, os nossos mestres andam o tempo todo junto, por que a gente não andaria? Tipo... Né? Aí eu faz todo sentido, né? Foi a mesma coisa que eu pensei na hora. Mas ao mesmo tempo eu também pensei, eles dois juntos. Ao mesmo tempo que eu pensei a mesma coisa que foi perguntado, na mesma hora eu também pensei, não, peraí, são amigos. É porque a Kazeshine é um pouquinho difícil de imaginar se relacionando com qualquer pessoa, né? Ela é muito complicada. Então... Tirando crianças, né? Ela se dá muito bem com crianças. Mas é engraçado porque a da Matsumoto é colada com a da Momo e elas são um grude também. O único é realmente a Zanpakuto da Rukia com a Zabimaru, que eles não sei por quê. Porque Rukia e Randy são pregados. Mas é aquilo, a Zabimaru ficou muito com o Randy. E a Sodeno Shirayuki ficou muito com a Rukia. Eles não ficaram muito com as outras Zanpakutos, eles ficaram muito o tempo todo com o mestre, o tempo todo. E a Senbonzakura, o Byakuya disse, levem. O Byakuya disse, vá fazer. Eu consigo fazer as coisas aqui e vá com a Sodeno Shirayuki resolver as coisas, fique lá com a Zabimaru e vai fazer as coisas. Então assim, a gente consegue ver isso porque a Senbonzakura não ficou colada com o Byakuya como as outras ficaram, mas a maioria ficou muito com o mestre, principalmente a Sodeno Shirayuki e a
as Abimaru, eles ficaram muito com os mestres. E a Orochimaru também. Sim. Essa, nossa, cuidando do Toshiro como se fosse filhinho dele. Ele é muito fofinho. Eles são tão lindos. Bora de Shikai, bora de Bankai. E falando sobre a Shikai, cujo nome de liberação é Ruja Roero, uma das coisas mais importantes de se ressaltar quanto a Shikai é que ela é uma Zanpakuto muito difícil de se utilizar. E quando eu falo disso é em questão do Zanjutsu em si, né, que é a técnica de utilização da Zanpakuto. E não só por conta disso, mas a Zabimaru, ela meio que exigiu do Renji uma outra técnica, uma técnica própria, por conta da flexibilidade dela, né? Ela não é como uma espada comum, ela tem um efeito meio que de ricochetear, como se fosse um chicote mesmo. E essa questão da flexibilidade é uma coisa que a gente não vê com frequência em outras Zanpakutos. Então fica aqui os parabéns pro Renji por conseguir controlar a Zabimaru muito bem, considerando toda essa dificuldade, essa extensão da Zabimaru, né? Ela é considerada uma das mais difíceis de se manipular. A estrutura dela, gente, como a Breta tá falando, né, que ela tem essa estrutura um tanto que peculiar, porque é uma espada, entre aspas, mole. Flexível, mas o que eu quis dizer com mole é porque ela é maleável, ela não é uma espada, não é pra se dobrar. Uhum. Isso é estranho. Nem então se estender e se retrair, né? Isso, né? Então ninguém vê muito nessa habilidade de uma coisa positiva e uma vantagem imensa, porque ele pode atacar de perto e pode atacar de longe, como uma Zanpakuto, que é de luta de Zanjutsu corpo a corpo ali, que é uma das habilidades mais fortes no Renji, que é o confronto pessoal. Então, primeiro que quando ela está retraída na sua forma compactada, elas são as garras e as presas da Zabimaru. E quando ela se estica, ela é a cobra da Zabimaru. Então ela é uma Zanpakuto dupla, porque a Zabimaru é uma Zanpakuto de espírito duplo, em uma só. Então, mais uma vez, Adorei. é maravilhosa, sem defeitos. O único defeito é não ter defeito. E assim, a Shikai do Renji não tem ataques especiais. Fora que é uma habilidade assim que ele só pode usar uma vez e ele fica praticamente fora de combate de Shikai depois que ele usa, que é o Higazeko, que é quando ele tem as lâminas que são separadas, são partidas pelos elos que as hastes flexíveis se partem, e aí ele consegue fazer com que as lâminas flutuem e ataque o oponente que está no centro, com as lâminas que estão quebradas ao redor do oponente lá na batalha. Só que isso custa, porque tipo, as Shikais dos mestres lá dos Shinigamis, normalmente elas se recompõem depois que voltam ao seu estado normal, e a Reiatsu do mestre ajuda ela a se repor e voltar à sua estrutura. Mas esse ataque exige muito da Zabimaru. E ele até fala, desculpa Zabimaru, isso vai doer um pouco, porque às vezes ele faz de propósito, mas ele fica sem poder usar Shikai pelo menos por uns dias. Porque isso fere muito ela, que ela parte as partes dela para poder atacar. Mas também é uma das únicas habilidades, e eu acredito que não é uma das que ele goste muito de usar, porque ele fica sem espada. Se ele não tivesse a Bankai, e é
Por isso que ele usa tanto também a Bankai depois que ele usa isso. Porque ele vai ficar assim, o quê? Vai ficar usando nas Zanpakutos só na katana selada? Contra outros que têm habilidades muito superiores. Então, velho, acabou a Shikai e bora de Bankai mesmo. É isso que ele tem. E ele já não gosta muito, né? Espirrou, Bankai. Bankai! E agora vamos pra polêmica. Eu quero polêmica. A Bankai aqui do Randy. Porque depois que a Bri me apresentou a lenda do Nue, eu fiquei tipo, uau, faz muito sentido. Faz todo sentido, faz completo sentido ele ter tido a oportunidade de ter a sua Bankai reformulada. Faz todo sentido. Antes era a Rihyu Zabimaru, que era aquela Bankai em formato de cobra gigantesco, em que o corpo da Zabimaru era parecido com ossos parecia uma fósseis, coluna vertebral, né? Lembrava muito uma coluna, né? Uhum. Só que ela lembra também a forma da Shikai dele, que é as lâminas pra cima também. É tudo um processo. Porque ele é meio selvagem, meio... essas coisas tribais, né? Que usa muito osso, né? Uhum. E tal. A roupa dele, né, da Bankai também, que parece um casaco de pele. É tudo muito tribalístico, né? Lembra muito tribos africanas também. Tem muito disso. Sim. E... assim, eu devo dizer que depois que ele voltou, ele foi ao palácio e tal, todos eles que foram pra lá, né, e tiveram todos os treinamentos, eles sofreram uma grande evolução. Então, quem era o Randy? Era aquele extravagante que gosta de aparecer, ele é exagerado, ele é presunçoso, ele é metido, tá, não sei o que. Então, as Bankai dele era o quê? Era ele puro, enorme, gigante, absurda, pra mostrar afrontosa. E aí quando ele reformula a Bankai dele, ele volta, é aquela coisa compacta, uma espada pequena e tudo muito enxuto, ou seja, ele não sente mais essa necessidade de ter aquela coisa enorme e mostrar pra que veio, ele não precisa mais daquilo. Tá tudo muito bem compactado, centrado agora. E a Ryu Zabimaru virou a Soul Zabimaru, que faz todo sentido porque a lenda do Nue tem diversas situações, porque ninguém sabe exatamente como é de fato. Tem várias e várias versões e também várias e várias descrições de como seriam as aparições daquela criatura mitológica do Nue. Então faz todo sentido o Randy também não saber bem como era, porque Zabimaru só quis mostrar daquele jeito de início e agora quis mostrar, e se tiver um outro momento pode até ser que mude de novo. O que eu acho bem provável, considerando que ele é um Shinigami muito jovem, né? Sim. Então, se é espelhada na lenda da criatura mitológica japonesa do Nue, então faz todo sentido a Bankai dele ter essas metamorfoses e essas coisas do tipo, o Ichibei, ela não disse a verdade. Ué. Então por quê? Porque ele quis aparecer daquele jeito pra você naquele momento, então... Ai, maravilhoso, gente. Uma coisa interessante da primeira Bankai do Randy é que ela tem uns ataques que parecem o Shaka-Hou. É meio que tem como base um Kido, eu acho isso muito interessante. E a gente vê que ele evolui um pouco mais, né, com o tempo. Isso, é o Hikoksu Taihou, esse que a Bre tá falando, que ele meio que cria algo como se fosse um cero na boca da cobra da cobra gigante da bancada da antiga, né, que era a Rihyu Zabimaru. E aí ele solta aquela energia de Reiatsu vermelha. E realmente, eu acho muito legal, porque ele é péssimo em Kido, mas as duas bancais dele utiliza muito
de ataques que são baseados em Kido. Tanto a Rihyo quanto a Soul, elas têm esses 2 ataques, mesmo tendo tido a modificação. Agora, uma coisa que eu sinto muita falta da Bankai antiga dele, tanto o Rikokutsu Taiho como o Enhanced Higazenko, porque o Higazenko da Bankai dele antiga também tinha, que era o mesmo ataque da Higazenko, que ele solta, ele desprende as lâminas, né, e ataca o inimigo no meio. E ele fazia isso, e eu achava um ataque muito legal, porque prendia o oponente. Mesmo não sendo um ataque muito forte, porque a Bankai dele não conseguia ter tanta pressão pra prender como a Bankai nova dele. Mas eu sentia falta dessa flexibilidade que a nova, a Soul, não tem. Como ela é compacta apenas no range, delimita um pouquinho esse campo que ele tinha, porque a dele flutuava, né? O que também me lembra muito Nue, porque tem muitas dessas coisas de algumas das lendas relatarem que essa criatura ele flutuava, vinha em nuvens e tal, e os ataques do range tem muito disso, de provocar explosões em nuvens e camuflagem. É fascinante, gente. Eu vou ter sempre surtos falando disso, não adianta. Vocês vão ter que aturar. Kubo é incrível. E também, sabe o que eu amo muito nas Bankai nova dele? É o ataque final. Que não é um ataque final, que é o Zaga Tempo, né? Que é o equivalente ao Rikokutsu Taiho. Que ele utiliza da lâmina da Zabimaru, da Bankai, que é o Orochi, que tipo, ele usa a Bankai dele em uma lâmina normal. E quando ele ativa o Orochi, ele ativa as presas que tem na Shikai dele. E quando ele ativa as presas, ele prende o oponente. Quando ele prende o oponente, automaticamente ele abre a cabeça da caveira que tá envolvendo a lâmina da Orochi, e de lá ele atira a Zaga Tempo a queima-roupa. Tipo, ou você morre ou você morre. Dureza. Infelizmente a luta é muito rápida, porque tipo, é só pra acabar com a vida de Quincy. Então vamos acabar logo, né? Pra que estender? Já viveu demais. Então é isso. Então, eu gosto de ver Quincy queimado. É isso. Não é bem assim, não é bem assim. Temos Nakuleva, temos Uryu, temos Ryuken, temos quem mais? Masaki, Katagiri, eu falei bastante. Ishida. Enfim, temos Quinches que prestam, P, fique calma. Tem uns que se salvam, calma, não vamos generalizar. Isso aí nem devia ser chamado de Quincy, devia ter outro nome. Vamos largar esse rancor no coração, tudo já passou, Serei tenta reconstruída, tudo certo. As coisas estão escravizadas, tudo bem. Que absurdo, gente. Maioria é Deus, né? Enfim. Mas eu acho que é isso. A Bankai dele é maravilhosa. Eu só queria dar uma defendida aqui na história, no bichinho, né? Que ele não teve muito tempo de mostrar a habilidade porque a gente sabe, o último arco foi rushado, tanto da parte do Kubo, tanto também da parte da própria história. Não tinha necessidade dele ficar enrolando e ficar, eu vou ficar aqui mostrando o poderzinho, mostrando como é que tá a minha habilidade nova. A ideia desse arco não é essa, né? Eu já falei 1000 vezes que a ideia desse arco não tem nada a ver de ficar mostrando luta, por isso que a gente estranha muito. A ideia desse arco é matar a gente do coração, não é isso? Exato. Por isso que a gente comentou até no episódio do Fullbring, que o do Fullbring tem aquela... É um arco bem parado, porque tem intenção de mostrar a história. E isso prevalece nos Quincy. A diferença é que tem um pique mais agitado e tem batalhas, mas essa ideia do conceito de continuar mostrando história prevalece. Por isso que a gente estranha e quer mais luta e não tem, quer Shinigami mostrando poder e não tem, quer ver Bankai de um monte de gente e não tem.
E que o Tudo roubado. Shinigami fica andando pela Sereitê enquanto a guerra tá acontecendo e a gente fica tudo nervoso. Eu não me conformo com isso. Mas tudo bem, então assim, uma das coisas que a gente não viu muito foram a bancada da Rukia, né, que foi assim só o susto. A nova bancada do Rente foi só pra dizer, ó, tá aqui, é só isso que tá acontecendo, viu? Pronto. Dentre outras coisas, a gente não viu quão poderoso o Byakuya ficou. Que ele só chegou lá e ficou dando uma de doido pra cima do The Miracle. Enfim. Mas se a gente parar pra observar direitinho os poderes, e se a gente for imaginar isso numa luta, fora dali, em algum outro acontecimento que pudesse existir, essa pancada dele é do caralho. Por mais que eu sinta falta da Rei-Ryu, ele é perfeita. E prova disso é que ele conseguiu derrotar o Mask the Masculine, que derrotou 2 capitães, né? Que foi o Rose e o Kensei. Então, com base nisso, a gente já consegue concluir o quanto o Renji evoluiu. Não adianta dizer que, eles... Poxa, mas eram 2 capitães, estavam fracos. Porra, velho, a Sereitê inteira tá levando um pau de um monte de Quinch, não é isso. E o cara veio lá do Palácio do Rei das Almas, com sangue renovado, com Reatsu renovada, treinado pelo Ichibei. O cara vinha pra apanhar de novo do mesmo Quinch. Exatamente. Eu não ia aguentar, o cara levou 2 chutes, quase morre por causa desse merda. E ainda ia voltar, ainda de novo apanhar. Porra, velho, não. Bichinho, velho, não. Dia de lutas, dia de glória, né? Deixa o bichinho ter a glória dele, né? Coitado. Passou a Bleach todinho sem ter um dia de glória. Amor de Deus. Mesmo sendo foda de foda. Só por... Ai, é isso. Considerações finais. A minha consideração final é que tem que parar de tacar hate no Randy e respeitar a Bankai dele, que é muito foda. E respeitar o desenvolvimento dele também, que é muito foda. E é isso. Amamos a Abimaru, amamos Randy, amamos a 6ª divisão. Sim, não é à toa que eu tatuei esse símbolo no meu peito. Esqueça. Sim. Eu amo. Ai, meu Deus, eu amo a divisão. Desculpa a minha divisão, a 13ª. Mas assim... Ai, não tem condições não. A 6ª, meu Deus do céu. A 6ª é maravilhosa. Respeita a história da 6ª. E são com essas considerações maravilhosas que nós finalizamos esse episódio maravilhoso com a maravilhosa Zabimaru. Então vamos para os avisos finais com a Bray. E chegamos ao final de mais um episódio do quadro da Enciclopédia Zanpakutou. Agradecemos a todos vocês que nos ouviram até aqui. Como sempre, nossa DM está aberta no Twitter para vocês enviarem críticas, elogios, sugestões. Nosso Twitter é o @ass_mshinigami. Não deixem de dar like, comentar, se inscrever no canal do YouTube. Ativem as notificações tanto do YouTube quanto do Twitter. Ouvintes do Spotify, não deixem de nos seguir para receber os nossos episódios na sua página inicial. Não deixem de recomendar o nosso podcast para os amigos. E, mais uma vez, agradecemos por todo o apoio de vocês até aqui. Muito obrigada por nos ouvir, por compartilhar nossos episódios com os amigos. E é isso. Muito obrigada. Até quinta que vem. Tchau, tchau, gente. E a gente se vê na próxima. Já, né? Golden! Yo, Bleachers, Shinigamis! Estamos começando o 10º episódio da associação de Eu Errei. Eu errei, que ódio, mano! Eu ia falar isso. Eu não sei, eu não formulei direito, pera. Era isso mesmo, não era? E ainda fez à toa. Mas é isso mesmo, mas não era isso. Porque por algum motivo eu pensei que a associação não tava certa. Vamos de Shikai e Bankai. Peraí, eu tenho que falar. Ele se relaciona também com a
Kazeshini. É só um... Eu não lembro. Sério? acredita? Não tem. Não, velho. Mas isso é só uma pontuação. E agora eu consigo finalizar com isso. Tipo, Tá. com relação às outras Zanpakutos, no... Que pariu. Tá, que é isso? É a primeira vez que isso acontece. É muito da Cadê meu cursor? Acho. O que é? É muito da hora. Ela falou. Lá vem. Não, não suba não, Vá, fala. Tá. Eu nem Sabe lembro. quando você fala? Como foi que eu falei? Isso é o Zukan, peraí. Não. O Então lá que eu que lembro é o apareceu. Lilibal. Era um parrudo. Enfim, bora embora que o Fica foco questionando. aqui é o gostoso do Rente. Bora. Não é o rei Penélope encarnou Brena assim de uma forma nessa fala que eu achei maravilhoso. Isso é pro Zukan. É o descontrole das 3 da manhã. Meu Deus, São então 3 a da gente manhã. tem que terminar isso logo.